Ricardo com massa de 80 kg, vamos notar aqui massa do Ricardo igual a 80 kg. E Carmelita, que é mais leve, estão apreciando o pôr do sol no lago Mercedes em uma canoa de 30 kg. Então eu representei o Ricardo por essa reta preta aqui, ó, a Carmelita por essa reta rosa e o barco esse vermelhinho. Tudo bem? Com a canoa imóvel nas águas calmas do lago, eles trocam de lugar. Seus assentos estão separados por uma distância de 3 metros. Então vou supor que eles estão sentados aqui na ponta do barco, ó, e a distância entre essas duas pontas é 3 metros, ok? Então eu vou botar aqui o comprimento do barco vale 3 metros. A massa do barco, é bom anotar também, né? Vale 30 kg. Certo? E simetricamente disposta em relação ao centro da embarcação. Se a canoa se desloca 40 centímetros em relação ao atracadouro, qual é a massa da Carmelita? Então eu vou supor que quando eles trocam de lugar, como o Ricardo é mais pesado, o barco, para compensar, se desloca para a esquerda 40 centímetros. Beleza? Eu vou definir que o ponto que o barco vai chegar aqui, ó, vai encostar, é o ponto zero. Tá? Se é o ponto zero ele andou 40 centímetros, é porque o Ricardo estava na posição 0,4. E como o tamanho é 3, né? Essa posição aqui é 3,4. Aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 3. Tudo bem até aí? Sim? Eu tenho também o centro do barco, que é uma coisa importante, né? Que como ele vai ter 1,5 metros, ou melhor, como ele vai ter 3 metros, a metade dele é 1,5. Então ele vai estar aqui a 1,9 metros e aqui ele vai estar a 1,5 metros. Foi até aí? Qual é a massa da Carmelita? Galera, aqui, ó, as forças que atuam nesse meu sistema, quem é o sistema? O sistema é o Ricardo, o barco e a Carmelita, que eu não conheço a massa. Esse é o meu sistema. Todas as forças, como não existe atrito com a água, são internas. Se as forças são internas, ou seja, né, se a soma das forças externas vale zero, a aceleração do centro de massa é zero. Ou seja, a velocidade do centro de massa ela é constante. Bom, como o centro de massa antes estava parado, ele vai continuar parado. Então, a posição do centro de massa, como essa velocidade é zero, né? A posição do centro de massa é constante, antes e depois. Então eu vou usar isso daqui para resolver esse problema, para determinar a massa da Carmelita. Tudo bem? É só igualar a posição do centro de massa antes com a posição do centro de massa depois. Então, quem seria, ó, eu vou botar aqui, ó, a posição do centro de massa inicial com a posição do centro de massa final. Eu vou apagar um pedaço aqui em cima para a gente ter espaço para resolver. Enquanto isso, ó, vai lá, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, que é importante, né? Para a gente ter cada vez mais exercícios aqui. Bom, então a posição do centro de massa inicial vai ser a posição do Ricardo inicial, que é 0,4, ok? Vezes a massa do Ricardo, que é 80, mais a posição do centro de massa do barco, que é bem no meio aqui, é 1,9, vezes a massa do barco, que é 30, mais a posição da Carmelita, que é 3,4, dividido pela massa dela, que eu não sei. Isso sobre a soma de todas as massas, né? Então, 80 mais 30, mais a massa da Carmelita. Do outro lado, eu vou ter o seguinte, né? A posição da Carmelita aqui é 0. Então, a posição dela cai fora, eu vou ter só a massa do barco, que é 30, certo? Vezes a posição, que é 1,5, a nova posição do centro de massa do barco, mais a massa do Ricardo, que é 80, vezes a posição dele, que é 3, dividido pela soma das massas, né? Que é 80 mais 30, mais a massa da Carmelita, que eu não sei. Galera, essas duas partes de baixo aqui são iguais, né? Então a gente pode cortar essa parte com essa parte. E simplesmente resolver isso daqui, ó, vai sobrar só um valor desconhecido, percebe? Então 8 vezes 4, 32, isso aqui vai dar 32,
mais 57, mais 3,4 a massa da Carmelita. Isso é igual a 30 vezes 1,5 dá 45, né? Isso aqui dá 240. Galera, esse cara aqui que está somando, né, a gente vai passar diminuindo. Então vai ficar aqui 3,4 massa da Carmelita. 3,4 massa da Carmelita é igual a 295 menos 89. Isso dá 196. Agora a gente tem que passar o 3,4 dividindo, né? Então a massa da Carmelita é 196 dividido por 3,4, que dá aproximadamente 58 quilogramas. Ok?